Oi, tudo bem? Helena. Estou aguardando a Dani entrar por aqui para a gente começar a nossa conversa. Oi, Oi! Rose! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Bom dia, tudo bem. Eu vou pedir para Bom você vir um dia. pouquinho mais para a direita, porque entra os comentários das pessoas e isso fica na sua Assim? frente. Isso. Ou a outra direita, porque eu sou meio Não, disléxica. não. Mais para esse lado mesmo onde você foi. Tá Tá vendo que entra, bom. as pessoas vão entrando os comentários e aí fica na frente da pessoa que está falando. Então, se você puder vir mais um pouquinho mesmo, fica melhor. Assim, tipo assim. Isso, tipo assim. Então tá Tá ótimo. bom. Essa é a minha primeira live, tô super, É minha também. assim. É minha Ah, também então tá bom. fazendo, né? Porque eu participei outro dia de duas, É. foram duas no mesmo dia, inclusive. Mas eu nunca tinha feito uma. Eu estava esperando um insight aí mais humanista, eu acho, para colocar a cara no ar. Que bom, E fico aí, feliz pelo convite. então, assim eu vou lançando a Conversadoria 21, que eu te falei. Ai, que nome E legal! é, Conversadoria já era o nome de uma consultoria que eu tinha no Brasil. Tá. E logo depois da minha assessoria de imprensa, eu resolvi que as pessoas compravam mais a minha pessoa, né, as minhas sugestões e inspirações do que os serviços de release e de relações Sim. públicas. Daí eu falei, quer saber? Eu vou lançar a minha consultoria e aí batizei de Conversadoria. E acho que agora Muito é um bom. bom nome para colocar nas entrevistas, né? Que ótimo, E muito legal. olha, eu vou esperar dar meio-dia, só para a gente Claro. começar direitinho. Aham. Enquanto isso, a gente vai nesse esquenta. E Claro. eu preparei algumas perguntinhas aqui. Tá. Quero que isso seja uma conversa bem informal, né? Sim, Para que a gente possa inspirar as pessoas. claro. Eu sei que as empresas são feitas de pessoas. Então, quanto mais as pessoas estiverem inspiradas, mais as empresas vão ganhar com isso. Com Então, a minha certeza. proposta é justamente essa: trazer para essas entrevistas pessoas que possam contribuir com as suas vivências, com as suas ideias de mundo, dar dicas para que as pessoas possam se inspirar e crescer, né? Porque o autoconhecimento é super importante. Pois é, Ah, florescer, né? Aproveitando aí o trabalho que a gente já fez com as flores, né? Eu acho que a gente está aí para florescer, para espalhar a nossa beleza, nosso perfume claro. único, né? Então, vamos lá. Isso. Olha, eu coloquei um cronômetro aqui. Tá. Eu fui organizadinha. São 21 minutos. São 21 minutos. Aham, com Outra coisa certeza. que eu queria começar a contar para as pessoas, né, que estão chegando agora, que nós duas estamos aqui em Portugal e somos brasileiras, Sim. né? E eu fui resgatar agora há pouco a conversa de apresentação da Helenice,
que é nossa Sim, amiga do Brasil, e sim. ela mandou um WhatsApp dizendo, né? Eu tenho uma super amiga querida que está aí em Portugal e eu acho que vocês precisam se conhecer. E, e a gente se adicionou e começamos a conversar, né? E Pois é. aí eu achei que seria uma boa, inclusive porque a Helenice fala assim: ah, vocês são pessoas inspiradoras e acho que vocês devem se conhecer. E foi muito natural isso acontecer, né? Sim. Bom, Uma que horas são querida, aí? espero que ela consiga entrar. Olha, eu tô meio sem. Que horas são, amor? Que horas são? Eu não Faltam sei, não dois, consigo. faltam 2 minutos? É, faltam 2 minutinhos. Ah, legal. Olha, eu vou acenar para as pessoas amigas que estão entrando aqui, para o Taiwan, para o One Boss. Entrou a Sônia Brochado, minha amiga lá do Porto. Bom, como nós combinamos, nós vamos fazer meio-dia uma outra live para o Brasil, né? Porque eu coloquei Sim, só o horário e foi engraçado que o meu pensamento foi assim: puxa, eu realmente estou em Portugal, porque eu não assumi que tinha outro horário para o sim, mundo. O meu sim. horário é o daqui, é onde eu estou. E isso me deixou muito feliz. Foi porque eu não sei para você, mas quando a gente é imigrante, dependendo de onde a gente veio, a gente mantém uma raiz lá, né? Sim, Então, no começo, principalmente em relação ao trabalho, tudo, eu ficava sempre pensando, ah, mas essa hora é tal hora lá. E aí sim, você sim, faz coisas de acordo com outro país. Mas você fala, pô, sim. mas eu tô aqui, né? Então as coisas têm que acontecer Pois aqui. é, como se diz muito aqui na região de Coimbra, tal e qual, tal e qual. Tá aí, Eu também sou, se calhar, se calhar é, aqui é tal e qual, tal e qual. Eu tenho essa mesma questão, porque a gente está aqui há 8 meses, né? é, E a gente trabalha muito para o Brasil, então e às vezes eu me confundo, que eu sou ótima com as palavras e com as letras, mas com os números eu sou péssima, inclusive com as horas. é. E às vezes eu faço umas confusões. Muito bom. Olha, entrou aqui minha amiga Cristina Lira de Natal, está nos ouvindo, e o Miguel Neves, eu sei que é um país aqui da Europa, não é Portugal. Miguel, fala aí de onde você está assistindo. Um beijo para ele. Ele é um amigo de um amigo nosso aqui do Porto, da revista Event Point, e nós nos conhecemos pessoalmente na EBTM em Barcelona o ano passado. Então, estou fazendo um aceninho para ele aqui. Acho que falta um minutinho. E vamos nessa, né? Embarcar nessa viagem. Vamos! Você já tirou a carta hoje, né? Do baralho? Tirei, saiu a prímula. Muito E ela bom. saiu invertida, então para a gente prestar atenção na pressa. Ah, a É, que minha, a pressa é inimiga da perfeição. com certeza. Você sabe que a minha flor hoje da carta foi a begônia. E também saiu invertida. Ah, Ah. begônia. Minha avó, que faleceu recentemente, ela gostava muito de begônia. Sei, Sempre lembro dela, quando eu vejo uma begônia. Adorava begônia. que legal. Bom, vou tocar o nosso sino e Vamos vai lá. começar a contar os nossos 21 minutos. Bem-vinda, Daniela Miller, à Conversadoria 21. Me conta como você veio parar aqui em Portugal. Como eu vim parar aqui em Portugal? No início do ano passado, em 2019, eu e meu marido, a gente voltou de férias em janeiro e a gente, enfim, começou a, a meditar e para tentar planejar o ano, para tentar colocar as nossas intenções, na verdade, para aquele ano, o que, que a gente gostaria de fazer, os projetos, cursos, viagens, enfim. E aí a gente começou a sentir uma coisa muito estranha, assim, de que
sabe, assim, a gente não estava muito animado com a coisa toda, o que não era uma coisa normal, porque eu, como boa ariana que sou, adoro o começo de tudo. Eu adoro segunda-feira, eu adoro o início do ano, eu adoro tudo que é começo. E eu não estava muito animada. Eu falei, gente, que coisa estranha, né? Porque eu adoro essa coisa de ter uma perspectiva e o futuro e tal. E aí, durante uma meditação, ficou muito claro para mim que aquele desânimo estava vindo. Por quê? Porque eu estava tentando imaginar e programar, enfim, intencionar meu ano para aquela realidade que a gente já estava vivendo ali no Brasil. A gente morava em São Paulo, no bairro do Sumaré, e que a nossa alma estava pedindo por uma mudança, para sair de São Paulo. E para mim era uma coisa muito difícil, porque eu amo São Paulo, sou apaixonada, morei 15 anos lá, sou de Santos, sou natural da Baixada Santista, e fiz toda a minha carreira de jornalista lá praticamente. Então eu adorava São Paulo, morava ali pertinho da Paulista, então assim, é aquela coisa bem cosmopolita mesmo. Mas eu senti que era hora de mudar. E aí durante uma meditação veio que a gente teria que mudar para Portugal. E o meu marido já havia morado aqui em Portugal, ele fez o mestrado dele na cidade do Porto. Eu conversei com ele chegou em casa. Eu falei, olha, tive esse insight, a gente tem que ir embora para Portugal, não sei exatamente fazer o quê, mas a gente tem alguma coisa para fazer lá. Ele falou, vamos, vamos. Se é para lá que a gente tem que ir. Meu marido é assim, meu marido confia. Que lindo. Muito bom. E aí a gente falou, bom, mas a gente vai fazer o quê lá, né, exatamente, né? E aí ele ligou para um grande amigo para perguntar como é que estavam as coisas e tal. E logo de cara, esse amigo já ofereceu para a gente uma casa que ele tem nas montanhas, aqui na região do Porto. E ele ofereceu para nós já, assim, olha, se vocês quiserem vir e no primeiro momento pelo menos passar uma temporada lá, uma casa muito, muito gostosa, no alto da montanha, e que está muito ociosa ultimamente. E aí a gente percebeu que era um sinal do universo, né? Porque o caminho se abriu assim instantaneamente. E aí a gente começou uma preparação que durou 9 meses, porque a gente ainda tinha alguns negócios, eu ainda trabalhava como assessora de imprensa, tinha o meu último contrato ainda em vigor, até julho, até o meio do ano. Então tinha algumas pendências, enfim, né? E toda aquela coisa que você sabe muito bem, de se preparar para mudar para outro país. Questão de documentação e tudo mais. Enfim, então a gente seguiu um chamado da nossa alma, a gente sentiu que tinha alguma coisa muito especial para a gente fazer aqui em Portugal. E aí já estamos aqui há quase 9 meses. E daí, lá do Porto, da aldeia lá no Porto, agora você mora em Coimbra. Isso, a gente passou os primeiros 6 meses, um pouco mais de 6 meses lá na região, numa aldeia mesmo. A gente então saiu de uma cidade de 11 milhões de habitantes para uma aldeia com 20 pessoas. Muito bom. A gente morava numa casa de pedra, numa daquelas casas de pedras restauradas aqui, bem típicas de granito, na região bem típicas do norte, uma casa toda restaurada, muito bonita, no alto da montanha. E a gente passou uma temporada lá, e a gente está passando essa temporada aqui, e a nossa intenção é viver em alguns lugares. A gente não chegou para se estabelecer para criar raiz num ponto só. Aí o meu marido ele veio para estudar Ayurveda, que está fazendo um curso de 3 anos aqui de Ayurveda, que é a tradicional e milenar medicina, né, ciência da vida da Índia. E a escola é aqui em Coimbra. Bom. E aí a gente resolveu vir aqui para Coimbra, para também conhecer, para viver aqui. É uma outra região, é uma outra realidade. Isso que a gente quer conhecer Portugal. Né? A gente quer conhecer. E os meus bisavós eram daqui da região de Coimbra, de Figueiró dos Vinhos. Então eu queria muito viver na terra que os meus antepassados viveram e saíram daqui para ir para Santos, né? Para ir para o Brasil depois da Primeira Guerra. Então eu queria muito viver aqui e a gente está passando essa temporada aqui. É uma vila, chama Vila Nova de Poiares, mais ou menos 30 minutos aqui da cidade de Coimbra. Que legal, muito bom. Sabe que é curioso que hoje você me disse que era jornalista
E como foi a Helenice que nos apresentou, eu achei que você fosse publicitária. Então, eu queria te perguntar como foi essa transição, né? Embora você continue escrevendo, escreve muito bem, eu achei que você era redatora de propaganda. Como que você incorporou essa coisa de ser terapeuta ou de facilitar cura para as pessoas? Sim. Na verdade, assim, isso começa bem cedo na minha vida, os desafios se apresentaram muito, muito precocemente na minha vida. O principal deles aconteceu quando eu tinha 1 ano de idade, que os meus pais se separaram. E foi a minha mãe que tomou a decisão de sair de casa. Então, eu fiquei com meu pai, com 1 aninho de idade. E meu pai foi morar, então, na casa, voltou para casa da mãe dele, lógico, com uma bebezinha, né, para cuidar, precisava de um auxílio. E eu fiquei muitos anos sem nenhum contato com a minha mãe. Então, isso foi uma questão muito importante na minha vida, na minha infância. Essa ausência, o ocultamento da história da minha mãe. Por que eu estou contando isso? Porque isso tem a ver com ser jornalista. Porque, como houve essa ruptura, a história da minha mãe ficou ocultada, era um tabu, não se falava no nome dela. E eu sabia que eu não podia perguntar. E é muito, muito curioso, porque depois eu vou escolher uma profissão onde eu vou fazer o quê? Perguntas, né? Eu vou buscar um jeito, eu vou me autorizar a fazer todas as perguntas que eu não pude fazer. Claro. Né? E então esse evento ele marca a minha vida muito logo no começo, e uns anos depois a minha mãe ela faleceu quando eu tinha 12 anos. De uma maneira muito, muito abrupta também. Ela foi vítima de um crime passional. Né? E, enfim, então isso marcou muito a minha adolescência também. Né, esse fato, eu vi pela televisão que a minha mãe tinha sido morta pelo então companheiro dela, crime passional mesmo, né, não aceitava a separação, então, enfim, cometeu esse ato. E então, isso marcou muito a minha vida. Isso fez com que eu precisasse procurar muito cedo um apoio, uma ajuda psicológica, para poder lidar com essa ferida. Era uma grande ferida. Né? Então, eu fui buscando entender por que comigo, por que essa história comigo, né? E eu fui descobrindo a espiritualidade. Eu estudava na escola, eu estudei a vida inteira numa escola de freira. Eu era uma criança que ia para a capela, a única criança que ia para a capela rezar. Eu via o anjo Gabriel, eu via Nossa Senhora, conversava com eles. Eu busquei muito essa mãe em Nossa Senhora. E eu tinha uma avó, essa avó que era daqui dessa região de Figueiró dos Vinhos que eu comentei, e ela era uma pessoa muito aberta espiritualmente. Ela tinha uma biblioteca muito rica, com livros de todas as religiões. Então tinha Kardec, tinha Seixo Noye, tinha hinduísmo, tinha Umbanda, tinha tudo que você pode imaginar. Ela era super eclética, porque também começou a buscar. Né? E então, desde muito cedo, eu percebi que existiam vários pontos de vista, que não existia apenas uma verdade absoluta sobre a vida, sobre como são as dinâmicas. Porque eu queria saber quais são as dinâmicas ocultas da vida, por que as coisas acontecem de um jeito para umas pessoas e não para as outras. Enfim. Me abri, então, muito cedo para a espiritualidade e fui buscar essas respostas que eu buscava para mim. Né? Então, desde os 18 anos, quando eu comecei a trabalhar e ter mais autonomia, eu comecei a investir no meu autoconhecimento. Fazer cursos, participar de palestras, e fui conhecendo muitos mestres, muitas terapias, frequentei várias religiões, sem nunca me apegar a elas, no sentido de me identificar completamente com elas. Sabia que em cada lugar eu podia buscar, né, alguma coisa. E aí eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa que, em 2013 para 2014, eu estava num momento muito difícil da minha vida, passando por um processo terapêutico bem profundo, e num dia me veio a coisa do Caminhos da Cura, me veio esse nome, e eu falei, eu vou fazer um blog chamado Caminhos da Cura para eu
para eu fazer entrevistas com esses meus terapeutas. Naquela época, eu tinha 5 terapeutas ao mesmo tempo, para você ter uma ideia. Eu falei, cara, eu preciso contar essas coisas para as pessoas. Queria contar e não tinha espaço. Eu trabalhava mais na área de tecnologia. Eu tinha um escritório de assessoria de imprensa nessa época, ali na Avenida Paulista. E eu queria, então, eu falei assim, vou criar um blog para poder compartilhar essas experiências. Até então, Rose, eu achei que eu fosse ficar nesse papel, sempre de consumidora, digamos assim, das terapias, né? E ia contar isso para as pessoas e estava bom, essa era a minha contribuição. Mal sabia eu que chegou um determinado momento da minha vida, porque aquele ditado, né? Aquele ditado não, aquele conhecimento, né, que está registrado na Bíblia. A quem muito foi dado, muito será pedido. Chegou um momento que eu acumulei muito conhecimento, muita sabedoria por tudo aquilo que eu tinha vivido, experienciado em mim. E chegou uma hora que as pessoas começaram a chegar até mim, e quando eu vi, eu já estava fazendo um atendimento terapêutico com a pessoa. Sei. Conversadoria, eu percebo o que você está falando. Informal. E aí, assim, é muito legal, porque se a pessoa era evangélica, eu falava, olha, eu tenho um louvor maravilhoso, um salmo incrível para te indicar. Se a pessoa era espírita, eu tinha uma coisa para falar. Se a pessoa era... Então, assim, não importava o tipo de pessoa que chegava, por eu ter conhecido tanta coisa, eu sabia lidar com aquela pessoa. Né? E sabia, de alguma forma, apoiar. Né? Porque o que a gente faz como terapeuta é apoiar, encorajar a pessoa a fazer o processo sempre de autocura. E eu fui, em 2012, eu comecei um tratamento com a minha mestra de Reiki, que é a Mel Sanches, ela é minha terapeuta até hoje, e ela me convidou para fazer Reiki, para fazer a formação em Reiki. Então, assim, a minha formação, ela começa também, eu sempre fazia, eu vou fazer para mim, então. Né? E você sabe como é que eu vou fazer, é pra mim. E aí eu fui fazendo tal, e até que em agosto de 2018, agosto ou setembro de 2018, ela me convidou para fazer o mestrado, que é o último nível do Reiki. E eu falei, Mel, mestrado, pra quê, né? Eu não vou ser mestre de Reiki, eu não vou... Ela falou, não, vem, é pra você. Eu falei, então se é pra mim, se é pra eu ser mestra de mim mesma, aquela coisa, né? E aí eu fui fazer o Reiki, aí abriu, assim, tudo, né? A minha última iniciação no Reiki, olha, você vai trabalhar com as pessoas mesmo, né? Não é só pra você. Você vai apoiar as outras pessoas. E aí eu comecei a dar os cursos, as formações de Reiki, atender com Reiki. Então a espinha dorsal do meu trabalho como terapeuta é Reiki. E aí eu agrego outros conhecimentos, outras terapias complementares. Esqueci de ligar a bateria do computador. A bateria. Aqui. Já aconteceu comigo, Rose, aconteceu outro dia. Escuta, então é isso. Me dá um ponto de corte aí. Me conta um pouquinho sobre a ligação com o baralho da terapia das flores, que eu fiz e que eu sei que é maravilhoso, e já te contei da minha história com as flores também, né? Exato. Então, assim, flor é isso, né? Todo mundo é atraído, né, em algum nível pelas flores. A Mel é a criadora do baralho da terapia das flores, que é fruto de um trabalho magnífico dela com um grupo de mulheres. Ela faz um trabalho de dança cigana terapêutica, que é uma dança para cura mesmo, né, do feminino. E durante alguns anos ela desenvolveu um trabalho específico nessas aulas de dança com essas mulheres, com as flores, e daí surge o baralho da terapia das flores. Isso lá no Brasil? Lá no Brasil. Isso lá no Brasil, lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. E lá no espaço da Mel, né? Que é essa minha amiga, terapeuta, enfim, de muitas jornadas aí, ela tem um espaço no Ipiranga que eu frequentei durante muitos anos. E agora frequento virtualmente, pela tecnologia, toda quarta-feira eu me conecto com eles lá no trabalho, que eles atendem a comunidade, é um trabalho aberto, gratuito, maravilhoso. O de dança tem? O de dança tem também? Online, não? Tem online. Que legal. Tem online. Tem. Dança cigana, então. Dança cigana da alma. Então é um trabalho muito lindo.
É. E aí, Tá quando ela anotado. lançou o baralho, É. quando ela lançou o baralho foi na primavera de 2018. É, eu me apaixonei pelo baralho. E esse baralho, bom, todo o meu trabalho é com a espiritualidade, né? É. Esse trabalho, ele foi feito foi co-criado, né, com a egrégora cigana, para quem não está familiarizado, da mesma forma que a gente tem, né, os santos católicos, tem os Então mestres é uma hindus, inspiração espiritual. Né? e isso é uma família espiritual, né, com a qual eu É. estou ligada. E aí essa egrégora me chamou, me convidou para fazer um trabalho, né? Falou, olha, o baralho está aqui, você tem como missão criar a partir dele o seu próprio trabalho. E aí eu fui para casa e meditei e eu criei o que eu chamo de mapas florais, que são formas de leituras, que é o workshop que você participou. Então, assim, para quem já conhece o trabalho com oráculos de cartas, né, o mais conhecido deles é o tarô. Né? Então é como se fosse um tarô, só que é das flores. Só que em vez dos arquétipos, a gente tem as flores, a consciência das flores. Então a maneira da gente ler o campo de energia da pessoa, saber fazer um raio-x da pessoa, de como ela está emocionalmente, como ela está psicologicamente, como está o mental, a saúde dela, através das flores. Então eu desenvolvi esse trabalho, venho atendendo pessoas do Brasil, aqui da Europa, com os mapas florais e fazendo também outras atividades, né, ligadas então aí à energia das flores, à consciência divina das flores. Legal. Dani, me conta o que que você aprendeu durante essa quarentena? O que eu aprendi é que assim, a questão que você falou, né, do autoconhecimento, da gente ter uma coisa assim, o domínio próprio, né, o domínio da própria mente, quanto a gente trabalha, para a gente não entrar, né, é muito fácil, a gente é arrastado pelo inconsciente coletivo, então a gente como jornalista sabe como é que funciona a mídia, então assim, lógico, existe um problema, existe um desafio, mas a gente não pode ser tragado por isso, né? Então eu aprendi o quanto valeu a pena toda essa caminhada, né, de sim, tem uma questão, só que a minha vida não se resume a isso. O que eu posso fazer aqui agora para me apoiar, para passar por tudo isso da maneira mais equilibrada e saudável possível e como eu posso apoiar as outras pessoas. Então eu aprendi que realmente o maior investimento, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é o autoconhecimento, é você ter uma estrutura interna realmente, né, você ser bem estruturado internamente, porque aí vem a tempestade e você passa por ela de uma maneira, né, muito mais saudável. É, Eu acho que isso legal. foi um grande aprendizado. O que que as pessoas ainda não sabem sobre a Daniela Miller? Ah, o que as pessoas não sabem? Ah, eu não sei, porque eu sou muito faladeira, então assim, eu conto tudo Você não para as me dá ponto de corte, pessoas. é complicado isso, né? Eu sou muito faladeira e eu escrevo as minhas croniquetas no Facebook, conto as coisas para as pessoas, mas que as pessoas ainda não sabem e que eu também estou descobrindo nessa quarentena que tem sido um período fantástico. Infelizmente, para algumas pessoas, eu não posso dizer que está sendo ruim, está sendo Verdade. maravilhoso esse período de introspecção, de a gente né, de não estar tão distraída. O que as pessoas não sabem é o que a Daniela veio fazer aqui em Portugal. As pessoas não sabem ainda, porque eu também não sabia até essa quarentena. É? E eu vim fazer um trabalho muito especial com as mulheres aqui em Portugal e com a história, resgatar a história das mulheres portuguesas. Então é um trabalho Legal. investigativo, digamos assim, depois eu vou explicar melhor, mas é um trabalho como. Hoje eu sou uma jornalista da espiritualidade. Né? Eu Perfeito. busco, eu busco informações em outro plano e trago para esse. Então, É. eu vim fazer um trabalho muito especial do resgate das mulheres de ouro de Portugal, da alma portuguesa. É para isso que eu estou aqui, estou a serviço dessa cura nessa terra que me é tão cara, que eu já vivi aqui muitas vidas
da onde são as minhas antepassadas e tem um trabalho muito bonito aqui para ver. Então é isso que as pessoas não sabem, que a Daniela começou a investigar aí a vida das grandes mulheres portuguesas. Bom, nós estamos no nosso último minuto de conversadoria. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Eu queria que você me dissesse e dissesse para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, o que você sugere que as pessoas façam ou tenham para serem mais felizes? Se conheçam, saibam quem vocês são, conheçam a sua verdadeira identidade, a sua identidade divina, eterna. É para isso que a gente está aqui. Torna-te para a gente se tornar quem a gente é. Então, invista o seu tempo, a sua energia em descobrir quem você verdadeiramente é. Esse é o seu principal trabalho aqui, nesse planeta. 21 minutos. Agradeço demais a sua disposição. E nós conversamos uma outra hora. Um beijo para todos vocês. E se liguem na Conversadoria 21. Sempre pessoas que fazem inspirar você. Um beijo, Dani. Obrigada. Obrigada, Rose. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.